Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui, no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Carioca, filho único, inteligente e incentivado na cultura e nas artes, o que se esperava dele é que seguisse carreira diplomática. Mas antes de conhecer a Jesus, tudo que o Renato Soetti conseguiu foi concluir que tinha uma vida sem forma e vazia. Só que Deus veio ao seu encontro e olhou por ele. Encheu sua vida de energia, de razão, de verdade. E hoje ele vive na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com uma vida transformada em 180 graus. Renato Soetti, que honra pra gente, que prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu, a honra é minha. Obrigada. Obrigado por vocês terem me convidado. Você então, carioca, que lugar ali do Rio? De Niterói. De Niterói, tá certo. Do outro lado da ponte. Renato, que tipo de educação que você teve ali no Rio de Janeiro? Eu tive uma educação formal. Minha mãe era secretária de educação no estado e na prefeitura. E eles, como filho único, eles sempre desejaram para esse filho uma educação para formá-lo um diplomata. Então, aquela educação toda esmerada, toda cuidada, essa foi a educação que eu tive. Sou muito grato aos meus pais por eles terem me dado essa oportunidade de estudar desde pequenininho, né? O que eles faziam para te incentivar nas artes, na cultura? Me colocava para estudar música clássica desde novo, e idiomas e essas coisas. Olha Estudar só. novinho, desde pequenininho, não ia brincar, ia estudar. E filho único? Filho único. Quer dizer, toda a atenção só voltada para você. Toda a atenção centralizada nesse filho e um projeto para esse filho. Uhum. Você, como que teve despertado, assim, pela primeira vez, esse seu interesse pelo religioso e pelo espiritual? Olha, eu família tradicionalmente católica, como bom brasileiro, né? Eu tive a minha virada, assim, quando comecei a pensar em Deus, foi exatamente lá na frente, quando eu estava começando a fazer minha pós-graduação em letras, em português e literatura. E eu senti que eu era um jovem muito bem-sucedido, se assim pode se dizer, eu tinha tudo, mas eu era extremamente depressivo. Eu me sentia vazio, essa vida sem forma e vazia, como você mencionou muito bem. Havia um grande vazio dentro de mim. E ali eu comecei a questionar o que é que estava faltando. É curioso até, talvez, assinalar que eu tinha um propósito depois de fazer uma outra tese de mestrado e doutorado, provando que a Bíblia era meramente um livro literário. Olha só. E incrível, uma coisa minha. Mas eu comecei a desconfiar que faltava algo. Até então, algo. Uhum. E foi interessante que, estudando música com um jazzista que se chama Hélio Delmiro, ele era um grande jazzista, ele tocou com Saravô, tem um renome internacional. Um dia eu fui estudar com ele, fazer um curso de especialização em jazz, em guitarra, Uhum. e ele tocou com Elis Regina, Milton Nascimento, uma pessoa muito conhecida. Ele havia se convertido e ele me fala de Deus, me fala de Jesus. Olha. A primeira impressão que eu tive, como eu sempre tinha, quando alguém falava que tinha se convertido, é que ele tinha ficado louco, né? Mas me impactou. Olha. E eu comecei, ele me indicou para que eu ouvisse alguns programas de rádio na época, e ali eu comecei a entender que aquele grande vazio que
estava dentro de mim era a falta de Deus. Olha só que curioso isso. Muito curioso, muito curioso. E como que foi esse seu primeiro encontro com a pessoa de Jesus Cristo? Foi assim, numa igreja chamada Igreja de Nova Vida, saudoso bispo Roberto Macalister, no Rio de Janeiro. Eu comecei a ouvir aqueles programas e até que um dia eu decidi ir à igreja. Não foi uma decisão fácil, né? Porque a gente, naquela cidade, Niterói, e o filho da dona Genesi, que era filha de Maria, né? Católica, muito... Ir a uma igreja chamada protestante era uma coisa... havia um foco sobre nós, né? E eu decidi ir àquela igreja. E eu nunca vou esquecer, porque foi numa quarta-feira, eu tinha 20 anos de idade. Olha só. E eu coloquei os pés dentro daquela igreja, ouvi uma mensagem e nunca mais eu saí da igreja de Jesus, ou seja, da presença de Jesus. Da presença de Jesus. Da presença. Foi assim. Como foi que você passou a frequentar a Igreja Universal? Eu comecei na Igreja Nova Vida. Quando eu chego na Igreja de Nova Vida, que era em Botafogo, e tinha também em Alcântara, Niterói, quando eu estava chegando, havia alguns que estavam saindo dali. Estavam se retirando para formar um movimento pentecostal chamado Cruzado do Caminho Eterno, dentre os quais o senhor de Macedo, porque eu tenho grande apreço, né? Se eu mencionar aqui o nome de uma desses líderes com os quais eu lidei, quero deixar bem claro aqui que eu sempre vou falar com todo carinho e respeito que essas pessoas merecem e têm por mim. Então, eu estava saindo, estavam egressos da Nova Vida, saía o Edir Macedo, o R.R. Soares, que é o Romildo Soares, que é casado com a irmã dele mais velha, e eu fiquei ali, nesta igreja. Até que depois eles começaram um movimento muito forte, pentecostal, e aquilo me encantou, e aí eu vou para a Igreja Universal, após 1 ano e meio, mais ou menos, de convertido. Já numa luta tremenda, se eu posso fazer esse parênteses aqui, que quando eu chego você imagina, eu fui criado para ser diplomata. Meu pai, esse era o ideal do meu pai e da minha mãe. Sim. Eles jamais, a última coisa que eles poderiam pensar é ter um filho crente, como eles assim chamavam. E eu chego em casa um dia, eu cursando já faculdade, fazendo pós-graduação, falo, olha, agora eu estou na igreja. Olha só. Eu aceitei a Jesus Cristo. E meu pai olhou sério assim para mim e disse, você está falando sério? Então você decida. Se você for virar, ele usou esse termo, um crente, você deixa hoje de ser meu filho. Olha só, assim, você teve que esse foi ouvir meu isso. primeiro contato. Já foi, eu costumo dizer que eu já fui criado na fogueira, na guerra, né, aprendendo já a decidir logo cedo. Por isso eu sempre foco, né? Falo em decisão. Em qualquer lugar que eu esteja falando algo a respeito de Jesus, há uma palavra-chave que se chama decisão, que nós temos que decidir todos os momentos. Eu já tive que aprender a decidir desde cedo. Meu pai falou, ou Jesus ou eu. E você imagina isso no ideário, né, na cabecinha de um jovem que tem o filho único, que tem o seu pai como seu herói. Puxa vida. Porque o pai do filho único é o seu herói, a sua referência. E eu tive naquele momento que não titubear e falar, papai, é Jesus. Olha só. E ali, meu pai deixa de falar comigo, né? Ele me deserdou, vamos dizer assim. Disse, você deixa de ser meu filho. Olha, tudo isso você teve que enfrentar. Tive que enfrentar. Para seguir Jesus. Quando eu vou para a Igreja Universal, a coisa ficou pior ainda, porque ele não gostava dessa linha. E aí enfim, foi assim que eu cheguei, respondendo a sua pergunta, à Igreja Universal do Reino de Deus. Você, dentro da Igreja Universal, qual foi o seu nível de envolvimento, de compromisso e a sua projeção ali dentro? Eu fui muito bem recebido pelo bispo Macedo, e logo ele me chamou para estar em São Paulo, quando estávamos aventando da compra de uma TV, a TV Record. Ele me chamou para morar na casa dele e liderar o estado de São Paulo. Ele tinha um projeto de depois ter um outro bispo na igreja, porque dentro da terminologia só havia ele como bispo. Só que depois a prisão dele, ele vinha a ser preso. E ele achou mais urgente ele consagrar, assim se usa o termo, né, se é que seria ordenar, um bispo que o substituísse no Brasil. E essa pessoa ele escolheu a mim. Me colocou morando na casa dele. Então, nosso envolvimento era assim, um envolvimento muito carinhoso. Ele, na verdade, veio representar aquele pai que eu perdi.
aquele pai que me deixou, não é o meu pai Uhum. sanguíneo, ele passou a representar aquele pai, me Olha, acolheu com todo carinho. Por isso que eu falo dele assim com muito claro, carinho, não é? claro, com muito É, e respeito. muito respeito, porque ele me recebeu E assim. ali, durante quanto tempo que você ficou ali? 20 anos, 20 anos aproximadamente. da sua história. É, Imagina que o auge, né, da sua vida, da sua é, energia, o melhor de tudo, é você, verdade. você dedicou ali. E você também foi reconhecido ali dentro, não apenas como um pregador, como um conselheiro, mas também como um músico, não é isso? É, também, também. Quando eu já trabalhava com música, ele me viu cantando e ele decidiu fundar uma gravadora chamada Line Records, que existe até hoje, da qual nós fomos fundadores desta gravadora e gravamos os primeiros discos ali. Eu gravei o primeiro, segundo e terceiro disco. Chegamos a vender mais de 3 milhões de discos. Eu Olha, cheguei a vender porque foram 11 discos em português e 6 em espanhol. E aí a gravadora começou a ter uma visibilidade com a produção do Hélio Delmiro, esse grande músico também que estava na Universal. E uhum. assim fomos. Olha, E trabalhando nesse sentido. E aí veio a Renato, prisão dele, uhum. depois, né? E é quando ele decide que teria que ter um bispo no lugar dele, no Brasil, e ele ficaria fora do Brasil. E é neste momento que ele escolhe a mim para ser o bispo do Brasil. É lógico que a gente fala de uma vida, né? A É gente uma fala vida. aqui de uma história e o tempo é muito curto, mas você com a vida engajada dessa forma ali dentro, com esse nível de compromisso, de responsabilidade, até espiritual mesmo Uhum. sobre outras pessoas, por que que essa teologia que você praticava acabou perdendo a força, perdendo o vigor e você acabou perdendo a graça, perdendo o Sim. gosto ali? Sim, eram 1.267 igrejas Olha que eu só. cuidava. Inclusive, nesta época, ele me viu muito assoberbado e eu lembro que ele ligou para mim dos Estados Unidos e falou: Renato, eu quero que você consagre 4 bispos auxiliares, dentre os quais o primeiro que eu consagrei chama-se Valdemiro Santiago, que hoje é líder de uma igreja chamada Mundial Apóstolo Valdemiro Santiago. Mas eu era apaixonado por aquilo que eu fazia. Pra você ter ideia, eu não tinha férias. E ali é uma prática comum. A não ser, em um ano, nós tínhamos duas semanas em um ano de férias. Eu era Gente, absolutamente dedicado a uma igreja que abre de segunda a segunda, com 5 cultos diários. pensa. E eu me dedicava totalmente, eu era apaixonado por aquela igreja, só que ela muda. Houve um determinado momento, após a prisão dele, houve uma tensão. E a igreja sentiu necessidade de aproximar-se do poder. Precisava de aproximar-se do poder, da questão política. E aí ele volta dos Estados Unidos, eu estou aqui resumindo um pouquinho, Sim. não é? E ele vem trazer uma novidade. Ele decidiu que a igreja entraria no que nós chamamos de confissão positiva, ou teologia da prosperidade. Nesse momento, ela deixa de ser pentecostal para ser neopentecostal. E é exatamente neste momento que eu começo a sair da Igreja Universal do Reino de Deus, porque aqueles parâmetros da teologia da prosperidade não me eram agradáveis. Mas, Renato, pensa bem, não tem como. É interessante que hoje a gente fala como uma história, tudo Uhum. passado, mas não tem como a gente sentir o drama disso que você está É falando. dramático. Porque a gente está falando aqui de um projeto de vida, Sim. de um engajamento melhor de você. Você disse que você dedicava a sua vida, a sua Eu não energia, tive a sua filhos. saúde. Eu não tenho filhos. Imagina, você colocou a sua vida por conta desse projeto É. e agora você tem em xeque, você está colocando em xeque não só a sua profissão, como também a sua religião. Sim. Quer dizer, imagina como que uma pessoa, né, se mantém, como que uma pessoa se sustenta no meio de um turbilhão, de uma crise como essa. Deve ter sido duro, hein? A palavra é essa, é duro, é dramático. Porque eu realmente investi toda a minha vida ali. Eu deixei tudo de lado para acreditar naquele projeto. E, de repente, eu vejo esse projeto desmoronar. Eu vi que eu não poderia seguir com aquele projeto porque eu estava contrariando meus princípios já cristãos. Uhum. Então, você tem que sair. E essa Olha só. retirada, ela é doída. Puxa vida. Porque é a vida que eu dei, o melhor da minha vida, o melhor Sim. tempo da minha vida Que todo, né? momento que você se lembra que foi um momento assim mais doído para você? Foi quando nós adquirimos a TV Record com a promessa de que ela seria 100% usada uma programação cristã.
e houve um movimento muito lindo, as pessoas se cotizaram para ajudar, e houve um determinado momento que ele decidiu que ela não seria mais evangélica. Naquele momento foi o grande baque para mim, e seguido da compra de um partido político. Então o propósito mudou, o propósito se desviou, e para mim não era essa proposta que eu queria estar engajado. Que crise, então eu falei, hein? estou aqui no lugar e não posso mais continuar a estar nesse lugar, porque não são estes os meios que eu gostaria de usar. Eu queria usar o meio bíblico, pregação bíblica, simples, comum. Esse seu desânimo chegou a afetar também sua saúde? Afetou. Nesse período eu comecei a tomar remédios ansiolíticos, antidepressivos, hábitos que eu estou lutando ainda para me ver livre deles até hoje. Tem como passar por uma turbulência como essa sem ter a fé abalada? Na minha fé não foi abalada. Olha. Nunca. A minha fé em Jesus até foi reforçada. Eu diria isso. Porque eu soube separar a minha fé, o meu relacionamento com Cristo, com Jesus, da instituição. Eu separei muito bem. Eu vi que a instituição caminhou para um lado e eu não concordava com aquele lado. Eu não podia seguir com aquele lado. Mas a minha vida com Cristo não era... não se podia mexer. Tá. Mas você estava, então, decepcionado com a religião, com a instituição? Com a instituição. E a fé não foi abalada? Não. Com o meu relacionamento com Cristo, não. Por que é, então, que em seguida daí você assumiu a religião adventista do sétimo dia? Não passou pela sua cabeça o seguinte, quer saber, eu não quero mais saber de igreja, eu vou manter a minha fé e não quero mais saber de igreja nenhuma? Houve um período, eu saio da Igreja Universal e fundo uma igreja, né? Eu fundei uma igreja chamada Igreja do Senhor Jesus Cristo durante uns 8 anos. Uma igreja de linha calvinista. Eu queria outra coisa, uma linha ultra calvinista. Mas também não me preencheu. Depois eu tive eu peregrinei, vamos dizer assim, em algumas outras denominações. Mas também não me achei, até que eu me acomodei. Eu falei, não, vou continuar sendo um evangélico. Nesse período eu estava numa igreja chamada Igreja Anglicana, me mudei para Sorocaba, fiquei ali, mas por profissão. Vou ser sincero a você, por profissão. Eu já mantinha o meu relacionamento com Cristo, mas aquilo que eu fazia, eu sabia que faltava algo, porque eu não via um fruto objetivo na vida das pessoas para as quais eu pregava, fruto esse que eu gostaria de ver, de transformação real de vida, né? E nem em mim. Então eu tinha noites assim de crises terríveis, depressivas, eu acordava chorando e falando, Jesus, eu te amo, Senhor. Eu chorava muito, mas o Senhor não tem... onde está a tua igreja, Senhor, aqui? Eu não vejo a tua igreja. Não tem igreja, uma igreja que leve o Senhor a sério. Meu Pai, então tira a minha vida. Eu comecei a entrar, nos últimos 6 anos, antes de eu conhecer a Igreja Adventista, eu comecei a entrar num sistema autodestrutivo. Sabe? Eu queria destruir a minha própria vida, porque eu não tinha coragem de me matar, eu queria morrer. Imagino. Eu pedia a Deus todos os dias, essa era a minha oração, Senhor, tira a minha vida. Meu Pai, mas porque que se não é para te servir, eu não posso te servir, eu não posso pregar a tua palavra. Eu sempre tinha que pregar a palavra de Deus e desviá-la, trazer para um outro lado, o lado da prosperidade, o lado da autoajuda apenas. Eu falei, Senhor, eu prefiro morrer, então só tira a minha vida. E foi essa turbulência toda que um dia a minha esposa, ela muda a operadora de casa, da televisão. E eu começo a ver uma TV diferente. Eu via que eram pastores que estavam pregando ali. E um dia ela falou assim, Renato, dá uma chance. Você não assiste o programa mais, você nem lê mais a Bíblia, porque eu apenas abria a Bíblia para pregar na igreja que eu ia, Sim. volto a dizer, profissionalmente. Certo. Né? Mas eu não estudava mais a Bíblia, nada. Ela falou, Renato, vem, assiste aqui. Porque a minha esposa, a Diana, ela, quando pequena, ela tinha coleguinhas adventistas. Olha só. Pequenininha, com 10 anos, ela do Ceará.
E ela ia junto com essas colegas, às vezes, na igreja. Nunca se batizou nada, mas ela tinha uma boa impressão. E ela falava, eles são adventistas, eles levam a sério. Vim aqui assistir esse programa. Diante de tanta insistência dela, eu fui assistir ao programa. Ao programa que era o Bíblia Fácil Apocalipse, com o pastor Ariston, jamais vou esquecer. Não é? E comecei ali a assistir este programa, cético, esperando que no final do programa ele iria falar em outra coisa, em dinheiro, mas comecei a ver até um ponto que eu falei, meu Deus, o que esses homens estão pregando é irrefutável. Porque eu começo a pegar a Bíblia e comparar, estudar de novo. Eu falei, mas é uma seita. A ideia que eu tinha da Igreja Adventista do Sétimo Dia era fechada, uma seita. Sem saber por quê, mas era seita. Incrível, né? Como é que a gente vai deixando os preconceitos entrarem na gente, sem a gente se autoquestionar. E eu falei, não, mas não pode ser seita, mas é seita. Eu fiquei naquele conflito. E foi quando eu comecei a estudar a teologia sozinho. Até então, nunca fui assistindo a Novo Tempo. Eu entrei em contato pela internet com a CPB, comprei o Tratado de Teologia Adventista e comecei a estudar sozinho. E na internet, dia e noite, pesquisando sobre as coisas da Igreja Adventista. Porque eu falei, meu Deus, me parece que eles estão pregando a verdade bíblica. Me mostra. Me mostra, porque eu não posso mais dar um passo em falso. Se naquela altura do campeonato eu desse mais um passo em falso, descobrisse uma igreja, chegasse lá e visse o que eu já tinha visto antes, acho que seria fatal. Aí abalaria a minha fé. Creio que aí abalaria até o meu relacionamento com Deus, sabe? Mas graças a Deus não foi assim. Olha só. Renato, qual que foi aquele momento? Eu sei que você tem uma história com Deus e eu não quero diminuir esse caminho com Jesus Cristo que você tem ao longo da sua vida. Mas qual foi um momento de segundo encontro, de reentrega, né, de recomeço que você teve? Você se lembra? Teve um momento? Eu diria verdadeiro encontro. Verdadeiro teve esse momento. Olha, eu assisti os programas da Novo Tempo e tudo que os pastores falavam, eu fazia. Então, eu entendi desde o começo que eu tinha que deixar de lado todo aquele meu histórico, aquele passado, o bispo, que foi bispo lá, que fazia aqueles maracanãs lotados, aqueles eventos evangelísticos. Eu tinha que deixar aquilo tudo de lado e recomeçar do zero. Eu tinha que aprender tudo. Então, era interessante, porque, por exemplo, o pastor Luiz Gonçalves, ele tem aquele hábito de falar, você aí, fique de pé, venha para cá. Eu ia. E a minha esposa, eu olhava para ela, ela estava com os olhos arregalados, assim, né? Olhando, que eu fique em pé, levante a mão, diga, eu fazia tudo aquilo, eu tenho que começar do zero. Tenho que começar do zero. E o que houve mesmo foi quando eu comecei a estudar. Quando eu peguei o Tratado de Teologia Adventista, comecei a estudar santuário, coisas assim, né? As doutrinas mais específicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e compará-las na Bíblia. E ver, meu Deus, como eu não havia visto isso antes. E ver, Senhor, a coisa mais linda, se eu falar muito, eu vou me emocionar aqui, é que eu falei, Senhor, o Senhor tem uma igreja aqui. Amém. Eu vi o teu corpo. Que coisa linda. O Senhor não deixou eu morrer sem antes conhecer o teu corpo. E ver que o Senhor tem, sim, aquela igreja que eu reclamava nas minhas orações. Eu falava, Senhor, eu creio, eu te amo. Mas onde está a tua igreja? Essa igreja que eu vejo aqui em Atos dos Apóstolos, a igreja de Paulo. E eu falei, eu encontrei isso. Eu dou graças a Deus à TV Novo Tempo. Amém, que a coisa TV linda. Novo Tempo foi um instrumento usado por Deus para me trazer essa realidade. Aí eu comecei a estudar e não sei se eu estou lhe respondendo a pergunta. Assim. Renato, eu ouço a sua história e eu fico encantada de ver os caminhos pelos quais Deus te guiou. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A gente tem que ouvir uma história dessa, levantar as mãos para os céus e dizer louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque Ele atende a oração de um pecador sincero. Amém. E Ele atendeu a sua oração. Amém. É para isso que esse programa aqui existe, justamente para mostrar que para qualquer situação, Deus tem uma mão estendida. Amém. A gente agradece muito esse momento que você teve de dividir um pouquinho da sua história. Mas a gente tem aqui as nossas perguntinhas ping-pong. Bom. Então eu vou te falar uma palavra e você me diz o que vem à sua mente. Pode ser? Pode ser.
Sucesso. Jesus. Sabedoria. Decisão. Deus. Tudo. Dinheiro. Se for escravo, ótimo. Se for senhor, péssimo. Perdão. Tudo. Um sentimento constante. Amor. Um perigo. Esquecer que Deus tem uma igreja remanescente aqui. Uma grande necessidade. O Espírito Santo todos os dias. Um privilégio. Conhecer o corpo de Cristo. Um pedido. Que eu possa ser usado por Deus todos os dias da minha vida. Um medo. Nenhum. Não existe essa palavra no meu vocabulário. Uma grande mentira. Satanás. Casamento. Fantástico. Pode ser uma bênção ou maldição. No meu caso, a grande bênção. A grande lição da sua história. A lição é que ainda que a gente possa pensar que tudo está perdido, ainda há chance. Ainda que a gente esteja no nível mais baixo, como eu cheguei, nos níveis mais baixos, a gente pode ainda olhar para o alto, clamar ao Senhor Jesus e Ele nos ouvirá. Amém. E mostrará aquilo que nós queremos que Ele nos mostre. Envelhecer. É bom. Seu abraço especial de hoje vai para quem? Meu abraço especial de hoje vai para o pastor Frederico da Novo Tempo, que foi quem me atendeu quando eu liguei desesperado, pedindo: vem alguém para me ensinar a Bíblia, eu quero estudar a Bíblia. Lindo. Que é ao pastor Genival Novaes, da APSO, e a Novo Tempo. Eu sou eternamente agradecido à TV Novo Tempo. Claro, a Deus. Claro, né? claro. Porque Deus é quem move todos esses servos e esse instrumento que Ele tem nas mãos, que é a Novo Tempo. Mas esse abraço eu quero mandar especificamente a estas pessoas que foram tão importantes e capitais na minha vida. Uma música. Uma música? Aquele prefixo do Arautos do Rei, que é... eu esqueci, qualquer música do Arautos está boa. Ele sempre começa, Ele né? sempre... Falando da volta de Jesus. Que eu gosto, eu sempre uso. Eu sei. Essa música. E cuidei de você, Dilce Débora. Essa me marcou. E qual é o versículo da Bíblia que te acompanha? Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Olha, que bênção que foi ouvir você falar, que bênção que foi esse momento. A gente tem que dar glória a Deus. Amém. Com certeza essa história vai ser uma bênção, uma luz para muitas outras pessoas. Eu espero e que o sim. nosso desejo é que Deus continue te usando para abençoar tantas outras pessoas a mais daqui para frente. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Muito feliz por vocês terem me convidado e amei estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. E nós terminamos assim o programa 180 Graus, o ponto da virada de hoje, feliz por essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até a próxima semana.